você está no Mamãe Papel Tesoura e hoje a brincadeira craft que eu tô trazendo para vocês é uma espada do Minecraft, um craft do Minecraft. Gente, no passo a passo que eu vou colocar a seguir, dá para fazer de papelão, tem um truquezinho pra gente poder fazer os quadradinhos e depois é só pintar. Eu fiz essa aqui verde, que eu acho que é a espada de esmeralda, é super tranquilinho de fazer. Se seu filhote está apaixonado por esse jogo, acho que é um jeito bem legal de colocar ele para brincar, com uma espada bem diferentona, toda no pixel art, bem facinha de fazer. O que vai exigir é só um pouquinho de paciência na hora de colocar essas... preencher, né, os quadradinhos aqui. Mas, cara, mó terapia, sabe? Ficar pintando esses quadradinhos aqui pra fazer o efeitinho da espada. E é isso, espero que vocês gostem. Por favor, compartilhem com alguma mãe ou amigo que gosta de fazer uma ideiazinha craft que as crianças vão gostar. Não deixa de curtir, deixar seu comentário e espero vocês no próximo vídeo. Espero que curtam e que façam essa espadona bem maneira para brincar em casa. Valeu, pessoal. Obrigadão. Pessoal, para fazer essa espada Minecraft, né, para manter essa proposta da pixel art, o que você vai precisar fazer? Eu usei a própria régua que eu tinha de medida para poder traçar esse xadrez no papelão. Então a história fica do seguinte: você vai pegar o seu pedaço de papelão e vai colocar a régua na diagonal dele. Então você vai fazer um listrado usando a própria régua de medida, não tem que medir nada preciso, tá? E depois você vai fazer o contrário, né? Para você poder fazer essa trama em xadrez, você vai colocar a régua no outro lado, né? No sentido oposto à linha que você fez e marcar. Então, quando você tiver com esse quadriculado montado, você vai ter que pensar simetricamente, né? Tanto de quadradinho que você for marcar para um lado, você marca para o outro, para você poder ter o contorno, né? Dessa lâmina da espada. O outro truque que eu queria falar para vocês é demarcar bem o centro, né? Os losangos que vão no centro, porque eles vão te ajudar a pintar e você vai encontrando, né, a variação depois de cor para poder fazer o efeitinho da pixel art. Então, assim, uma vez essa trama feita, o grande lance é vocês conseguirem, né, marcar simetricamente de um lado e do outro, e aí você vai conseguir encontrar o desenho da espada. Como o meu pedaço de papelão não era grande o suficiente para eu poder fazer o punho, né, a parte que o Léo vai segurar a espada, eu precisei fazer uma emenda. Então vocês vão ver que eu vou acabar usando 2 pedaços e vou precisar emendar com a cola quente. Mas quem tiver um tamanho de papelão suficiente para desenhar a espada inteira, pode ser bem melhor. E aí, para fazer a parte de baixo, a mesma coisa, tá? Mantive a mesma régua de medida, tracei igual, usando, né, a diagonal para poder fazer esse desenho quadriculado. Não tem medida nenhuma, realmente é só a régua e ir traçando com lápis. E depois você coloca no sentido oposto para fazer a trama novamente. E aí, depois que você tiver feito isso, a gente vai precisar de novo manter a historinha da simetria, né? A quantidade de quadradinhos de um lado e do outro. Vocês vão ver agora, vou finalizar aqui o traçado. E aí, tá vendo? Dá para encaixar. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou marcar mais ou menos de um lado e do outro para poder ter o tanto de quadrados que eu quero que seja o punho dessa espada. E aí, uma vez que eu tenho a área que vai segurar, coloquei mais ou menos o tamaninho de uma mão, você faz depois a base que vai unir com a espada, e sempre pensando simétrico, né? Do meio você marca tanto o quadradinho de um lado quanto do outro. E aí eu resolvi pintar sem recortar, que eu acho que ajuda também para visualizar como é que fica esse processo. E aí eu resolvi começar do meio. Então, assim, como eu tô até usando tinta de artesanato, mas se você tiver uma tinta guache em casa, super resolve para colorir. E aí, para fazer os tons, eu recomendo o seguinte: quando você tem uma cor, você quer clarear, você precisa usar bastante branco para você conseguir clarear aquela cor. Mas para escurecer, o preto, cara, só um pinguinho de preto é mais do que suficiente para você escurecer uma cor. Então eu resolvi colocar a parte do meio bem mais clarinha, né? E o restante
eu fui fazendo só variaçõezinhas do mesmo verde, ou mais claro ou mais escuro. Eu recomendo, no caso, você usando guache ou uma outra tinta assim que tende a sujar, a cor escura sujar a cor mais clara, começa pela mais clara e aí depois você vai preenchendo com a mais escura. Nesse miolo, eu depois até faço um ajustezinho de cor, porque eu vi que precisava ficar um pouquinho mais azulado para poder ficar com a pegada da espadinha que eu queria, que era uma espadinha de esmeralda. Mas tem outros tons, você pode fazer só variações de cinza, de cinza, branco, preto e cinza, super resolve também. Dentro do jogo eles têm várias coresinhas de espada, tem espada de madeira, tem espada de metal. Eu quis fazer essa mais colorida. Eu fiz esse trabalho em específico sem a participação do Léo, porque eu queria fazer uma surpresa para ele. Mas depois a gente acabou fazendo uma juntos em que ele mesmo pintou, ele pintou do jeito que ele quis, enfim. Foi bem legal. Mas se você animar de fazer para mostrar depois para sua criança, fica bem bacana você fazer essa brincadeira com a variação, né, dos tons de cores. E aí eu resolvi só cortar depois que tiver pintado. Para fazer esses quadrados não exige muita técnica não, tá? E não se preocupa com essa questão de precisão de acabamento, nada disso, porque, cara, sua criança realmente não liga para esses mínimos detalhes, sabe? Não vai ter ninguém corrigindo esse trabalho. Então, assim, faz numa boa, fica pela diversão, como eu falo até no começo do vídeo, né? É uma coisa muito gostosa, assim, de você fazer, de você ficar curtindo. É só pintar os quadradinhos e você vai ver que o efeito fica bem bacana. Então, assim, eu preferi aproximar, né, as duas metades para eu conseguir também visualizar a questão das cores e como é que eu ia demarcar, né, essa junção da parte de baixo, né, do punho com a parte de cima da espada. E para pintar o punho a mesma coisa, fui fazendo a simetria dos quadrados, né, dos losangos, na verdade, e agora partindo para cortar, que aí você realmente visualiza bem melhor como é que vai ficar a peça, né? E aí é só um tiquito de paciência para você ir fazendo os cortes para depois eu juntar. Para até fazer essa junção, eu aproveitei um dos pedaços, né, das sobras dos quadradinhos, deixei o quadradinho pintado e usei eles depois para me ajudar nesse acabamento dessa emenda, né, dessas duas metades de papelão que vocês vão ver que eu vou precisar juntar para poder fazer essa espada completa. E aí, como eu disse, nada de grandes domínios, assim, é realmente só cortar na tesoura, é tudo bem retinho, né? Vocês veem que são só quadriculados, é bem tranquilinho. No final dá tudo certo, você tem uma espada de papelão bem maneira, seu filho vai brincar, vai curtir e vocês vão ter passado um momento super bacana juntos. Gente, mais uma vez, muito obrigada por ficar até aqui, espero que tenham gostado desse vídeo e até a próxima!